que eu queria falar hoje, e Deus é tremendo, era sobre propósito. 1 Pedro 2:9. Propósito e unção. O pastor ministrou esses dias aqui sobre a unção. E o Espírito Santo tem me ensinado muito sobre propósito. E eu não nasci por acaso, eu não parei nesta igreja por acaso, eu não entrei no ministério por acaso ou por vontade própria minha. Eu não casei com meu esposo por vontade própria minha. Eu não tive os meus filhos por vontade própria minha. O Senhor diz lá em Provérbios 14:26 ou 14:23, eu não me recordo ao certo, mas ele diz assim, que tudo que o Senhor faz, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ele tem algo específico para aquilo que ele criou. E eu fui criada à imagem e semelhança de Deus para cumprir um propósito que Ele estabeleceu para a minha vida antes mesmo de eu ser concebida no ventre da minha mãe. E assim é com cada um de nós, né? E como a Yumi teve essa experiência maravilhosa, o próprio Espírito Santo revelou e trouxe, está gerando isso dentro dela. Para que de fato ela tem vivido? Qual é o real propósito da faculdade dela? Qual é o real propósito do trabalho dela? Né? E tremendo, isso é tremendo. E quando o Espírito Santo nos leva a esse nível de intimidade, ele também derrama uma unção para as nossas vidas. E lá em 1 Pedro 2:9, o Senhor fala assim para nós: vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, qual que é o principal propósito de Deus na minha vida, depois da salvação? Para que eu venha testemunhar e anunciar os feitos dele, estabelecer o reino dele aqui nessa terra. Esse é o propósito de Deus na minha vida. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. E quando Deus tem um propósito, ele derrama uma unção. E alguns anos atrás, nós vivemos aqui no ministério, acho que foi no ano de 2014 mais ou menos, uma palavra do Senhor. Uma direção que Deus deu para as nossas vidas, através do pastor, para que ele pudesse complementar e estabelecer o que ele tinha aqui para o ministério. E quando nós recebemos essa palavra, Deus falou assim, que era para que os seus filhos estabelecessem um conserto na sua área financeira. Que nós começássemos a organizar as prateleiras das nossas casas. A começar com o nosso coração. Vocês estão lembrados disso? Estão lembrados? E nessa época aí, e esses dias o Espírito Santo me ministrou muito isso, e é um testemunho assim, bem forte, ele não é meu, é testemunho do pastor, mas esses dias que o pastor estava ministrando sobre a unção, eu falei, deveria ter falado isso, pastor, porque a gente está vivenciando isso. Aqui no ministério nós temos uma unção. Nós temos um propósito, nós temos uma missão para ser cumprida, uma visão para ser alcançada. E as coisas acontecem neste lugar de acordo com a missão e com a visão. As coisas acontecem na minha vida de acordo com a missão e com a visão. Eu tenho que viver por um propósito, o propósito pelo qual Deus me formou, o propósito pelo qual Deus me criou. Eu não posso viver, como o pastor disse aqui no início do culto, pela minha alma, pelo meu sentimento ou pela minha circunstância, mas por um propósito eterno, porque é o propósito eterno que vai refletir todas as outras áreas da minha vida. E quando nós recebemos essa palavra de um concerto, Deus falava assim, que era para nós organizarmos as nossas vidas, porque o Senhor estava dando uma unção, que para aquelas pessoas que estivessem devendo, que estivessem lidando com a área financeira de uma forma não organizada, ou de uma forma que não ia atingir o propósito, o objetivo de Deus, Deus estava dando uma unção, uma capacitação para a gente chegar naquele propósito. O senhor lembra disso, pastor? Deus estava dando essa capacitação. Por quê? O que é a unção? A unção é uma capacidade que Deus me dá de andar em um nível de obediência.
E quando que eu ando nessa unção? Eu somente consigo andar nessa unção quando eu entendo que eu vim do Senhor, é através do Senhor e para o Senhor eu voltarei. Como a Yumi disse, o que adianta tantas outras coisas, tudo que eu faço, faculdade, trabalho, mas se primeiro não for para o Senhor, para cumprir um propósito eterno, um propósito que Ele estabeleceu para a minha vida, não adianta, eu não vou chegar em algum lugar. E nessa época, eu acho que foi entre 2014 e 2016, nessa época na loja do pastor, ele tinha um estoque de 700 mil reais. E ele começou a chamar toda a igreja. Deus está mandando nós andarmos em propósito, alinhamento. Deus dá uma unção para a gente executar, andar no propósito que Ele estabeleceu. Para que eu ande no propósito que Ele estabeleceu, eu preciso primeiro reconhecer, me humilhar, mudar, me arrepender, mudar e começar a entrar no nível de transformação. Então, é um processo. Por isso que Deus fala lá em Lucas 24, 19, que Ele fala assim, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quando Deus está falando ficar em Jerusalém, Deus está falando assim, ó, permaneça na igreja, continue se enchendo do Espírito Santo, continue estudando a palavra, obedeça a palavra, colabore na sua igreja, aprenda do seu pastor, anda em unidade, participa dos projetos da igreja. Tudo isso eu estou em Jerusalém, até que eu seja revestido de um completo poder para eu executar aquilo que Ele me chamou para fazer. E o pastor, ele se submeteu a esse processo de transformação, de reconhecimento, que como ele fala assim, que Deus revelou para ele que ele não tinha o quê? Educação, né? E ele reconheceu, ele começou a aprender. E ele diz assim, que Deus ensinou ele sobre logística de estoque, desde o início da loja. O Espírito Santo começou a revelar. Olha o que a unção faz. O Espírito Santo começou a ensinar a ele coisas que nem numa faculdade você não aprende. O Espírito Santo ensinou ele a fazer contas, cálculos, que nem você fazendo um PhD você não aprende. Eu vejo grandes empresários, eles precisam contratar especialistas naquela área porque não sabem fazer. E ele consegue fazer cálculo e fazer meta, por quê? Porque o Espírito Santo ensinou. Ele está debaixo de uma unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem um propósito para cumprir na vida dele e na vida desse ministério. Mas para ele viver essa unção, usufruir desse aprendizado dessa unção, desfrutar dos frutos dessa unção, ele tem que se render, ele tem que se submeter. E ele fez isso nesses anos. E quando foi esse ano, né, nós estamos numa crise mundial, nós estamos numa época de pandemia, e começou a surgir em bancos vários planos que o próprio governo estava dando, de empréstimos de dinheiro com juros lá embaixo, muitas propostas de compra de imóveis, de terreno, tudo com preço justo de mercado, né? E diante de várias coisas assim, eu fui observando que eu falei, pastor, como é interessante quando Deus te dá uma palavra e você obedece. Nós não temos capacidade de obedecer, mas Deus nos unge para obedecer. Ele te dá a capacidade para você obedecer. E quando você obedece, você vai colher o fruto daquilo ali. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Quando nós somos mães, eu tenho 2 filhos. Quando os nossos filhos nascem, nós temos um sonho, um plano, um objetivo para a vida deles. Temos ou não temos? Temos, e são muito maiores do que eles podem imaginar. Assim é Deus com a minha vida, assim é Deus com a sua vida. Mas por que meus filhos não vivem exatamente o que eu sonhei, ou coisas maiores? Porque eles não me obedecem naquilo que é necessário. Eles não se submetem a mim como eles deveriam se submeter. E assim somos nós com Deus. E nesse período de pandemia, eu vi que o pastor, ele se submeteu. E eu lembrei ele, eu falei, pastor, o senhor lembra? Lá em 2014, 2016, quando Deus começou a ensinar aqui no ministério. E hoje, quem eu vejo que prosperou? Quem eu vejo que está andando nesse nível de propósito que Deus tem? Eu vejo o pastor. Em nível de intimidade, em nível de unção,
Eu vejo o pastor. E por que muitas vezes nós não estamos? Ou estamos, mas não da forma como era para estarmos. Porque nós não nos submetemos, ou mergulhamos, ou acreditamos. Ou nós não andamos, reagimos de acordo com aquela palavra que Deus deu. Mas a gente andou pela emoção, pelo sentimento, pela alma. E na época, como eu disse, o estoque do pastor era R$700 mil. O recebíveis eu não lembro. Hoje o estoque, aí eu falei para ele, eu falei assim, então, pastor, o senhor lembra? O estoque hoje está em 4 milhões. E os recebíveis estão 1 milhão e pouco. 1 milhão e 700, eu acho que está. 1 milhão e 240. Na época, ele tinha só uma casa. Hoje ele tem uma casa, tem um terreno de quase 1 milhão. E depois tem outra aplicação. Então, foi 2014, em apenas 6 anos. Coisas extraordinárias aconteceram na vida financeira. Mas é importante a vida financeira? Não. Isso simplesmente é o reflexo de uma obediência, de uma unção que tem sobre a vida do ministério, que tem sobre o chamado do ministério, que tem sobre a minha vida e a sua vida, no nível que Deus quer nos levar para andar. Mas eu preciso alinhar o meu propósito verdadeiro de vida. O meu propósito verdadeiro de vida. E não andar mais por aquilo que eu sonho, por aquilo que eu desejo, mas aquilo que Deus determinou que eu fizesse. Né? Aí eu me disse assim, quando ela entrou na faculdade de psicologia, eu falei assim, o que você está fazendo psicologia? Você tinha que fazer medicina. Né? Será que os lugares que eu tenho entrado, será que aquilo que eu tenho buscado de conhecimento, será que aquelas cursos, grupos que eu tenho participado, está me levando no propósito que Deus tem para mim aqui nesse lugar? Será que está me levando? Será que está acrescentando? Eu vivo me perguntando isso daí. E eu tenho muito medo de entrar em caminhos que não estão somando por aquilo que Deus me deu. O lugar que eu trabalho, o meu ambiente de trabalho, o meu ambiente familiar, o meu ambiente social, tudo Deus tem um propósito. E o propósito maior é para que eu estabeleça testemunha grandiosa, o grandioso poder de Deus e a glória de Deus. O propósito maior é para me estabelecer o reino de Deus. E como eu vou estabelecer o reino de Deus se eu não tenho a presença do Espírito Santo na minha vida? Eu não consigo. E como que eu vou conseguir o poder do Espírito Santo na minha vida? Me submetendo à presença dEle, me submetendo ao ensinamento dEle, à revelação da palavra, entrando numa igreja. Toda igreja ela tem uma missão, colaborando para que aquela missão se cumpra, ajudando naquele propósito, obedecendo cada uma da palavra e principalmente reconhecendo que eu sou do Senhor. Me posicionando como uma raça escolhida, como uma sacerdote real, como uma representante de Deus aqui nessa terra. Eu não estou aqui em vão. Eu não venho aqui aos sábados em vão. O dinheiro que a gente ganha não é para o meu deleite. O testemunho que nós damos é para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Amém. E Deus quer que você ande nesse propósito. E assim como Deus fez na vida do pastor, Ele tem para fazer em cada uma das nossas vidas. E eu não estou dizendo aqui, irmão, de área financeira, não. Mas de abundância e plenitude da graça e do poder do Espírito Santo. Poder. O pastor foi fazer uma visita, sábado retrasado, no hospital. O irmão já estava, o senhor estava desenganado. Mas o poder de Deus que está na vida dele trouxe a vida ao homem novamente. Quantas pessoas estão vendo esse poder de Deus na vida dele? E precisam ver esse poder na minha vida. Eu quero esse poder de Deus. E eu vou exalar esse poder de Deus, testemunhar quando eu me posicionar que Deus tem um propósito na minha vida. E não vou mais viver de acordo com a circunstância ou com os sonhos próprios, mas de acordo com aquilo que Deus tem para mim na eternidade. Amém? Amém. Você que está me ouvindo aí em casa, eu quero te dizer algo. Deus tem um propósito na sua vida. Você não é um acidente. As coisas que têm acontecido na sua volta, na sua vida, à sua volta, é tão somente para te despertar que tem um Deus maior que sonhou com você antes de você nascer e que Ele quer mudar a sua história.
E da mesma forma como Deus entrou na minha vida e tem gerado sonhos, os propósitos, e tem me revelado a graça e o poder dele, eu peço que o Espírito Santo entra na sua vida com unção, com autoridade, poder, e começa a gerar a identidade dele sobre você. Que você venha, que os teus olhos espirituais sejam abertos essa noite. Que você sinta o poder de Deus sobre você. Que você receba a graça do Senhor, a unção de Deus sobre a sua vida. Que você se posicione, que você venha procurar uma igreja, porque você foi nascida, você foi nascido, você foi escolhido para fazer a diferença nessa nação. E Deus vai operar o milagre que você precisa. Toma posse, você é filha, você é filho do Senhor. E Deus tem grandes coisas para a sua vida. Amém? Que o Espírito Santo te abençoe e que você possa sentir e ouvir a voz dele como você nunca ouviu nessa noite, em nome de Jesus. Amém.